último bloco do Antenados na Geral, estamos falando um pouco sobre pensamentos pós-modernos e novas teologias que podem entrar nas igrejas e mexer um pouco com a cabeça das pessoas. Eu falei até demais no último bloco, vou falar pouco nesse, mas deixa eu começar aqui com o pastor Renato aqui. O que você entende do perigo da gente começar a ter, a passar um Deus experimental, ou seja, o que conta mais com Deus não é a teologia, não é o que eu aprendo a Bíblia sobre o atributo dele, mas é a minha experiência com ele. Se eu passo para as pessoas e para uma igreja, para um público, o que eu tenho de experiência com Deus, a gente começa a entrar em grandes problemas. A dificuldade da normatização é que é o problema. Um pastor viveu uma experiência que ele diz que foi o terceiro céu. Eu já ouvi muitos testemunhos como esse. E aí todos os membros precisam ir até o terceiro céu. Entendeu? Essa experiência é tão pessoal, que eu não estou aqui para questionar se ela é verídica ou não, mas ela é tão dele, que eu acho que ela não tinha que ser partilhada e normatizada dentro da comunidade. A catequese, ela é perigosa, principalmente quando nós utilizamos os meios de comunicação em massa. Pensa o seguinte, a sua congregação está assistindo o sermão que você prega, que é costumeiro para aquele grupo. Perfeito. O que acontece é o seguinte, eu posto isso na World Wide Web, todo mundo vai me ouvir se ele quiser, mas será que ele está preparado para entender o que eu estou querendo dizer? Eu acho que isso é tão dentro da própria comunidade que isso não pode ser difundido a qualquer preço. O que está acontecendo hoje é que eu estou vivendo experiências pessoais e normatizando elas para o coletivo. Isso é o que tem construído muitas igrejas, como o pastor falou, que tem aberto igrejas em tudo quanto é canto. Talvez esse exemplo que eu falei, é uma teologia experimental. Bem, o que conta é o meu relacionamento com Deus, e não necessariamente aquilo que a Bíblia diz que é o que as pessoas pensam, interpretam da Bíblia. Isso é perigosíssimo, esse tipo de pensamento. Eu não vejo tão por esse lado, não. Eu vou até discordar um pouquinho aqui, carinhosamente, do pastor. Né? É o seguinte, a experiência com Deus ela é individual, cada um tem uma experiência com Deus. A Bíblia fala de muitas experiências, de homens que tiveram experiências com Deus. João foi arrebatado e recebeu a revelação do Apocalipse, da vida eterna, ele viu a nossa morada, então a gente pode pregar ali que isso não é uma utopia. Um homem viu, um homem escreveu por ordem de Deus, a experiência dele, mas que serve para mim e que me alicerça mais ainda em crer que há um novo céu, que há uma morada para os salvos. Onde está escrito? Ali no Apocalipse, João viu, então a experiência de João com Deus, poxa, ela é tremenda e poderosa na minha vida. E na vida de outras pessoas que vão querer tirar sua dúvida sobre se realmente existe, após a morte, uma vida eterna, segundo nós pregamos e cremos. Então, há várias, como a experiência de Paulo, parado por Jesus ali no deserto, ali indo para Damasco, uma experiência que ele teve com Deus, mas que é uma referência para nós de pregação, experiência de muitos homens, de Naamã com a sua cura e outros, experiência que eu não tive, você não teve, homens tiveram, tem uma experiência, você tem uma experiência com Deus, e ela é válida porque ela vai acrescentar numa vida espiritual e uma revelação daquilo que nós pregamos, que não se aprende no ensino secular, mas no ensino espiritual. Não, perfeito, eu concordo, mas eu digo assim, o que normatiza isso é a Bíblia. Então, quando eu prego, começo a falar de experiência que necessariamente não tem embasamento bíblico, ou às vezes alguns vão até contra a Bíblia, eu começo a entrar em problema. Por isso que eu digo, o pensamento pós-moderno hoje, ele descarta a normatização de experiências com Deus pela Bíblia. É mais experiência. A verdade é essa. E isso é perigoso. É menos Bíblia. Agora, nós estamos falando de seminário, eu fui para o seminário, André, e muita coisa que eu pedi no seminário, depois eu mudei. Porque o seminário não tem o poder de explicar a Deus. Seminário nenhum, teologia nenhuma explica um ser que é inexplicável, um ser que é inatingível. Não se explica. Só a experiência vai te dar um pouco essa visão. Me ajuda a conhecer a Bíblia, me ajuda a conhecer o que aconteceu. Agora, a minha experiência com Deus era mais forte. Eu acredito tanto em Deus, que dizem que o peixe engoliu Jonas. Se a Bíblia diz que Jonas engoliu o peixe, eu também acreditava, André. Que eu acredito num Deus maravilhoso, um Deus tremendo. Experiências particulares são maravilhosas. Mas é sua experiência. Não pode ser teologia. Não posso tornar uma experiência no singular algo plural. Eu tenho um pastor, você conhece o pastor Braz, que sempre vem aqui. Tem um pastor que prega na igreja dele, pastor Salomão, bispo Salomão, que ele declara que ele morreu, foi o céu, viu lá e tudo mais, tudo mais. A experiência dele, amém, glória a Deus. Amo, sou fã dele e acredito na experiência dele. Mas a experiência dele não pode normatizar que todo mundo vai ao terceiro céu. Eu costumo sempre dizer na minha igreja o seguinte: meu irmão, tu quiser sapatear, sapateia. É Deus? Agora eu vou saber se é Deus. Deus tem que falar contigo e comigo.
Eu não posso tornar uma experiência particular, singular, para todo mundo. É como a teologia, André. O que acontece hoje em dia, o que acontece nos Estados Unidos, tudo a gente recebe dos Estados Unidos. Acho interessante. É a onda que passa lá, que chega aqui. É a onda do dente, é a onda do etc. Vou entrar aqui do riso, por aí vai. Só que é o seguinte, Deus é imutável. Cadê a teologia do riso? Cadê a teologia disso? Aquilo passa, aquilo... Modismo. Experiência passa, mas Deus permanece para sempre. Passará céus e terra. Mas a minha palavra... O que eu falo de seminário, eu quero dizer aqui, só ressaltando aqui, deve ser minha última participação, porque está rápido hoje, André, é que o seminário é maravilhoso. Você bota um professor de escola dominical para fazer seminário, ele não vai ser pastor, mas ele vai dar aula. Bota um diácono, um presbítero para fazer seminário. Bota o teu presidente da rede de homens, de mulheres. Bota no seminário para aprender. Bota o seu futuro pastor no seminário para ele aprender a Bíblia, porque você está ensinando a Bíblia, André. São 300 pessoas sentadas ali, que eu preguei ontem. São 300 vidas. Eu vou abrir a Bíblia e vou pregar para elas. Você vai pregar uma heresia que vai afastar a pessoa de Jesus? A teologia é maravilhosa. Não se prega a teologia em púlpito. Eu não prego teologia em púlpito. Eu prego um Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou dentre os mortos. A teologia é maravilhosa para a gente poder tentar entender um pouco esse ser tão maravilhoso. Mas ela não explica, Dé, que é um sentimento que a gente sente aqui dentro da gente, que não está aqui, num debate, mas a gente sente a presença de Deus aqui conosco, aqui nos abençoando. E é tão pessoal. E é tão pessoal, tão maravilhosa, André, que não está contida no Berkoff, que não está contida no John Stott. Pastor, eu acredito nessa linha sua aí, eu acredito justamente isso, que as experiências devem ser compartilhadas. As experiências, elas vão somar e ela vai ajudar, com certeza. Por isso que eu falei que as experiências contadas na Bíblia foi de homens que tiveram... Hoje somos nós, não estamos mais na Bíblia lá para escrevê-la, para narrar na Bíblia, mas a Bíblia fala sobre as experiências que Deus fez na vida de homens. Perfeito. O meu questionamento só no início, eu concordo também com o que o bispo está falando. É só quando as nossas experiências são passadas, de alguma forma, elas questionam coisas imutáveis. Por exemplo, como o atributo de Jesus nasceu de uma virgem. Se eu for questionar isso por causa da minha experiência, alguma coisa está de errado. Eu concordo com os pastores aqui, é a questão da modelagem da minha experiência. Uma coisa que eu não posso separar é a questão teórica e prática. Paulo falou muito de fé e obra. Eu estou falando de fé, teoria, né, doutrina, Deus é isso, Deus é aquilo. Se eu não tenho, eu estou no seminário ensinando, mas eu não tenho uma experiência com esse Deus ou com essa, né, com esse atributo que eu estou falando, está furado isso, não tem vida isso. Então, até eu pregar no púlpito aquilo que eu não acredito. Como é que eu vou impactar? Como é que eu vou falar alguma coisa, algo que eu não vivo? É algo que está divorciado. Então, a questão da teoria, a questão da prática, ela é essencial na caminhada cristã. Eu não posso simplesmente só querer ensinar, só querer dizer ali. Agora, eu não vou estar experimentando tudo. São experiências pessoais. A questão é que o que é oração, pastor? Oração é falar com Deus. Não, oração é só falar com Deus. Oração não é muito mais do que isso, não tem a ver com uma experiência. Então é muito prático eu dizer que Deus é isso, Deus é aquilo. E é mais amplo do que isso. Não é simplesmente eu chegar e colocar que oração, que a Bíblia é aquilo, que a Bíblia é Deus falando com você, que a oração é você falando. Então é uma questão inicial que é até compreensível. Só que essa questão da teologia, eu estava compartilhando com o pastor aqui, uma das maiores necessidades que eu vejo foi o afastamento do seminário das igrejas. Né? A questão do estágio supervisionado. Verdade. aquela questão do obreiro que está... Não pode estar muito longe das igrejas, não. Ele está lá, ele está junto, na prática, porque às vezes o camarada está lá no seminário, e, na verdade, ele já está exercendo a função, ele já é pastor sem ter o título. Ele não precisa terminar um seminário, ganhar um certificado para ser pastor. Não, meu irmão, você não precisa dessa, né, autenticação lá na frente. Arrasou. Ele já pode, já está ali. Então, essa aproximação, e às vezes, por outro lado, a igreja não quer se aproximar, porque o próprio pastor, eu acho que é tão bonito quando o pastor tem a oportunidade de também estar lecionando, porque o lecionar não significa que ele está numa cadeira superior, ele está ali numa posição de aprender no meio acadêmico. Mas eu acho fantástico essa questão da aproximação das instituições, da igreja e do seminário mesmo. A teologia para a vida. Porque se está muito longe também, você vai ter um monte de gente que está na igreja, está no seminário, e vem aqui só para questionar o que o pastor está falando. Não, mas porque no seminário eu aprendi. É muito bom ter essa aproximação. Acho que eleva, talvez, aí, o nível dos dois. A gente tem 2 minutinhos só para terminar. Eu não sei, eu acho que o Renato pensa muito nisso, pensar nos pastores, não sei se tem tempo de responder. O que é necessário, às vezes, para a gente poder criar a cultura de uma teologia brasileira? Você citou algumas pessoas e está se perdendo um pouco porque estão envelhecendo e não se tem novas pessoas aí, pelo menos no cenário.
Tem como a gente pontuar quais são as coisas que são necessárias no ensino brasileiro para a gente começar a criar um pensamento próprio? Eu acredito que nós precisamos tirar da mente a ideia de que só pastor tem que ir para o seminário. Eu acredito que o vocacionado está além disso. Ele é o professor de ABD, que muitas vezes conta causo na escola dominical, conta suas experiências, mas não prepara a igreja para pensar. O educador religioso, o conselheiro que faz teologia pastoral e que não está só na figura do pastor. São auxiliares que nunca serão chamados de pastor, mas que o preparo teológico proporcionaria uma maturidade na congregação da além do púlpito. Poxa, show de bola. Pastor, está terminando o Antenados na Geral. Quero agradecer a presença de cada um de vocês. Pastor Rivelino, obrigado pela sua presença aqui no Antenados. Prazer. Pastor Henrique, muito obrigado pela sua presença aqui no Antenados. Foi muito bom hoje. Bispo, brigadão, tá? Obrigado, André. A oportunidade foi maravilhosa. Com certeza aprendemos aqui e podemos passar, né? Tivemos a oportunidade de passar para as pessoas um pouco do que Deus tem feito. Foi pouco tempo. É tempo de uma aula, não dá para passar muita coisa. Mas, Renato, obrigado pela sua presença. Uma honra. Acho que tinha que ter o segundo ponto. Hein? Vai ter que ter. Vamos ter que ter a segunda aula aqui no Antenados na Geral. Obrigado pela sua audiência. Deus te abençoe e até o próximo Antenados na Geral. Tchau, tchau. Sei que isso é impossível, o mais potente, ele é tudo e muito mais. E o mínimo que eu posso fazer é me entregar completamente ao que disse. Pregar o evangelho pelo mundo, levando sua palavra e fazer cumprir o ID. Existe pressa porque a seara é grande, mas os trabalhadores ainda são muito poucos. Então vamos nessa, que muitos são chamados, mas é só para aqueles que por Jesus. Eu quero